Bom, vai começar a gravar, tá? A partir de agora a gente vai estar na aula gravada. Tem alguns alunos aí da sala do 7º A e 7º C presentes na nossa aula, tá? E o conteúdo que vamos falar hoje é sobre a geometria, tá? Vamos lá. O primeiro item que vamos falar é sobre ângulos, né? O que seria o ângulo? O ângulo é um espaço determinado, tá? Por duas semirretas de mesma origem, beleza? Bom, antes de chegar e mostrar um ângulo, tá? Eu vou falar sobre os conteúdos que formam, né, os ângulos aí. Primeiramente, a reta, tá? A reta, ela não tem início nem fim. Representação, a representação gráfica e matemática, ela é feita dessa forma, tá? Temos uma linha com duas setinhas apontando tanto para o infinito do lado esquerdo, tanto para o infinito do lado direito, tá? Representadas por letras, no caso aqui, letra A e letra B, nesse caso. Quando a gente vai indicar uma reta, matematicamente, a gente coloca essa setinha de duas direções e representa a letra que está sendo correspondente à posição dessa seta, tá? Infinito para o lado esquerdo, suponhamos aqui seria a parte negativa, o A, e infinito para o lado direito, tá? A letra B, suponhamos aí que seja positiva, ok? Segundo item, semirreta, tem início, mas não tem fim, tá? Percebam que na reta, ela começa com um pontinho, tá? Representada aqui pela letra A, e ela vai ao infinitivo, né? Para o lado direito, representada pela letra B. Então, graficamente, quando a gente vai montar um gráfico ou montar uma figura que vai indicar ligações, né, de reta e semirreta, representamos inicialmente por letra ou por número. Nesse caso aqui, a gente tem as letras, tá? Matematicamente, quando a gente vai representar uma ligação de semirreta, a gente representa dessa forma. Setinha virada para o lado, nesse caso aqui, para o lado direito, tá? A e B. Se fosse para o lado esquerdo, professor, então essa bolinha estaria no lugar de B, né? Ou se colocar, daria para colocar o A aqui, colocar o B aqui, sem problema algum. Mas nesse caso aqui, a bolinha seria representada na letra B e a setinha estaria virada para o lado esquerdo, tá? Para o lado esquerdo aí da reta. Vou só aceitar mais um aqui. Só um minutinho. Vou interromper o compartilhamento aqui. Ok? Permitir o Matheus a entrada. Beleza. Voltando aqui. Segmento de reta é delimitado, ou seja, tem início e fim, tá? Quando a gente vai ligar dois pontos de uma determinada figura, a gente vai representar o tamanho dessa distância, a gente delimita essa reta. Então, a gente chama isso de segmento de reta, tá? Então, pegamos uma reta de forma infinitiva, tanto para um lado, tanto para o outro, e delimitamos esse espaço, ok? Então, temos lá o segmento de reta A e B, tá? Graficamente, ela é representada dessa forma, ok? Indica-se A e B e o segmento em cima, certo? Vamos lá, permitir aí o Claudinei também a entrada. Boa tarde a todos que entraram depois. Claudinei aí. Bom, agora observe, tá? O ângulo, como eu falei lá a princípio, temos aí dois segmentos de reta, certo? Ou melhor, duas semirretas, melhor dizendo, desculpa aí. Pontinho inicial, tá? Representado pela letra O, e duas saídas aqui, ó, duas retinhas aqui, ó, duas semirretas, tá? O ângulo, onde ele está? Ele está nesse espaço entre uma semirreta
e outra semirreta. Nesse caso aqui temos uma semirreta A e outra semirreta B, tá? Então, o ângulo ele é determinado dentro desse espaço aqui, ó. Os dois é ligado por um ponto, tá? Porém, com orientações diferentes, tá? Então, aí a gente, voltando aqui, a gente delimita isso aqui por ângulo, tá? Ó, origem, aí no caso a gente tem as ligações de OA e OAB, tá? São os lados, né? Falamos os lados aí do ângulo. E a origem. Observação, a unidade de medida do ângulo é o grau, tá? Então, por exemplo, no caso aqui a gente pode pegar aí ângulos de 30 graus, 45 graus, 10 graus, 90 graus, 180 graus. O que vai determinar a unidade de medida é essa bolinha aqui, ó. Então, a gente vai colocar, o ângulo deu 90 graus. Então, é 90 e depois a bolinha aqui em cima, tá? Sobrescrita aí. Tipo de ângulos, tá? Primeiro, o ângulo reto, quando a sua medida é igual a 90, tá? E é representado por um símbolo quadradinho aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, ao invés de ser um arco, tá? O ângulo de 90 graus, ela é ligada com um quadradinho aqui, ó. Então, a gente tem uma linha, tá? Em posição vertical e outra linha na posição horizontal, e aí a gente pega um quadradinho aí. A gente fala que é o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Só um minutinho que eu ver, tem mais alguém para entrar na aula, né? Permitir aqui. Bom, exemplo de ângulos 90 graus. Nesse caso aqui, ó, vocês podem ver que a orientação dessas duas semirretas, elas não são iguais a essas duas semirretas. O que seria a orientação? Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma orientação vertical e uma orientação horizontal, tá? Nessa situação, informamos que o ângulo é de 90 graus, tá? Colocamos isso daqui, ó. Essas duas linhas aqui formando um quadradinho, tá? Então, seria 90 graus. Para este caso, tá? As orientações são inclinadas, tá? Tanto para o lado esquerdo, tanto para o lado direito, tá? Então, aí tem alguns, né? Tem livros, outros meios aí de pesquisa que colocam, indica o ângulo de 90 graus dessa forma. Professor, se eu colocasse assim, estaria certo? Certíssimo, tá? Não tem problema nenhum, ela pode ser indicada assim. Geralmente a gente usa para essa orientação, quando as duas semirretas estão com a orientação de forma inclinada, pode colocar assim também, ó. Ela forma 90 graus, tá? Também. Voltando a dizer, representação do ângulo, tá? O valor do ângulo mais a bolinha sobrescrita aqui. Tá joia? Bom, outro tipo de ângulo aí, antes de entrar, vou só aceitar a Emanuele. Ângulo agudo, quando a sua medida é menor que 90 graus, tá? Então, todo ângulo menor que 90 graus, chamamos de ângulo agudo, tá? Nesse caso aqui, eu tenho um ângulo de 45 graus, tá? Que é metade de 90, certo? E um ângulo de 30 graus, que é um terço de 90 graus, certo? Vamos lá. Ângulo obtuso, quando sua medida é maior que 90. Então, quando o ângulo ele passa de 90 graus, falamos que o ângulo ele é obtuso, tá? Nesse caso aqui, ó, o ângulo ele corresponde a 120 graus, tá? Então, ele é maior que 90. Nesse outro caso aqui também, o ângulo corresponde a 135 graus, também maior que 90, certo? Ângulo raso, quando a sua medida é igual a 180 graus, tá? Então, quando falamos que o ângulo é raso, ele é 2 vezes 90. Então, na realidade, não tem uma linha aqui, ó, na vertical.
eu tenho uma reta na horizontal, tá? Ou também eu tenho somente uma reta na vertical, e o ângulo total dessa reta, ela dá 180 graus, tá? São duas vezes o valor de 90 aí. São duas vezes o ângulo de 90. 180 graus, no caso aí é um ângulo raso, ok? Bom, agora a gente vai entrar em relação à questão de figuras, tá? Então, quadriláteros, né? O que são quadriláteros? Toda figura plana que possui 4 lados e 4 ângulos, certo? Então, eu tenho um paralelogramo aqui, ó. Ela possui 4 lados, tá? E 4 ângulos correspondentes aí também, certo? Bom, paralelogramo possui os lados opostos com a mesma medida. Percebam que um lado, né, tem a mesma medida que o outro lado. Por exemplo, eu tenho um 8 aqui sem unidade de medida, eu tenho um 8 aqui também sem unidade de medida. O que seriam as unidades de medida? Milímetros, centímetros, metros. Aqui não informa, tá? Se é metro, se é milímetro, se é centímetro. Simplesmente ele fala que é 8, tá? E da mesma forma, eu tenho aqui, ó, 5 e 5. O que tem de medida desse lado, tem desse lado, tá? Então, nesse caso aqui é um paralelogramo, ok? Retângulo. Nada mais é um paralelogramo que possui dois lados opostos da mesma medida, tá? Simples assim, né? Então, no caso, é a mesma coisa que paralelogramo. Tenho a medida de 10 aqui, aqui embaixo também tenho essa mesma medida de 10. Na parte vertical aqui, eu tenho uma linha que mede 3, e aqui também eu tenho uma linha que mede 3, tá? Então, tanto de um lado quanto de outro, são as mesmas medidas. Quadrado é um paralelogramo que possui os 4 lados e 4 ângulos retos. Então, o quadrado tem 4 lados iguais, tá? Que eu tenho aqui de valor, eu tenho aqui, tenho aqui, tenho aqui. E também o ângulo é de 90 graus nos 4 lados, tá? Então, aí, são 4 ângulos retos aí, com quadrado, ok? Losango, uma figura plana que possui os 4 lados iguais. Nada mais é um quadrado, né? Apresentado de forma inclinada, tá? Porém, medidas são iguais nas 4 pontas aí, dos 4 lados. E aí, a única diferença é que nesse losango a gente tem a diagonal menor, tá? Que é a parte vertical aí do losango, tá? A orientação vertical. E a orientação horizontal do losango, tá? Que é essa linha aqui, chamamos de diagonal maior. Trapézio possui dois lados opostos paralelos, tá? Então, para nível de cálculo, futuramente vocês vão ver de como calcula uma área de trapézio, a gente utiliza a tal da base maior e a base menor, tá? São dois lados opostos, mas são paralelos, tá? Então, no caso aí, temos uma altura, tá? A definir aqui, quando a gente calcula a área de um trapézio, temos uma altura definida, tá? E aí a gente usa uma fórmula para calcular essa área. O que, que seria a área? A área é o conteúdo aqui, ó, que tem dentro desta figura, tá? Dentro dessa mesma fórmula, podemos encontrar a altura também, caso não tenhamos, né, um exercício, procure a altura do trapézio. Na mesma fórmula, ela vai contemplar isso, tá joia? Bom, a área das principais figuras planas. O que é a área? Tá? É a medida determinada por uma região plana. Então, no caso aqui, ó, eu tenho um quadradinho, tá? Essa região que está pintada de azul, isso aqui é a área desse quadrado. Isso aí a gente chama de unidade de área, tá? No caso do quadradinho aí. Bom, uma curiosidade, né?
o retângulo, ele contém 6 unidades de área, tá? 6 quadradinhos desse aqui dentro de um retângulo, tá? Então, no caso aí, para a gente calcular uma área do retângulo total, para nível como falar, ter uma noção, ela corresponde a 6 unidades de área quadrada, certo? Quadrado, figura plana que possui os 4 lados iguais e 4 ângulos retos, como eu já falei lá, tá? Tem até um exemplo aqui de como calcular a área do quadrado, que é o que a gente vai entrar aí. Temos um quadrado de 5 centímetros cada lado, né? São lados iguais. E aí o exemplo pede, para determinarmos a área do quadrado, multiplicamos o lado pelo lado, ou seja, lado vezes lado, lado ao quadrado, tá? Então, toda vez que vocês forem dar uma medida de área de quadrado, ou retângulo, que seja, ele tem esse doisinho aqui, ó, depois da unidade, tá? Porque é um lado vezes o outro, então é lado quadrado, tá? O exemplo aqui, vamos pegar um lado e o outro, e vamos calcular. 5 vezes 5, 25 centímetros quadrados, tá? Então, a área desse quadradinho aqui de 5 centímetros de lado corresponde a 25 centímetros quadrados, tá? Perímetro. Perímetro é a soma dos lados de qualquer figura plana. Do exemplo acima temos, né? Pegamos aquele quadradinho lá de 5 centímetros por lado. O perímetro do quadrado acima é 20 centímetros. Por quê? Vamos pegar e somar todos os lados, né? Pegar os valores aqui, ó, e fazer simplesmente uma soma. Tem 4 lados, né? De 5 centímetros. E aí a gente soma 5 mais 5 mais 5, 20 centímetros. Isso aí é o perímetro, tá? É o perímetro dessa figura, tá? De 5 centímetros de lado, tá? Tem um exemplo aqui também, calcule a área e o perímetro dos quadrados. Temos um quadradinho de 4 por 4 centímetros, tá? Nesse caso aqui, lado vezes lado, a área desse quadradinho dá 16, tá? E outro quadradinho aqui de 6 por 6, né? E a área desse quadrado aqui dá 36 centímetros quadrados. Aqui dá 16 centímetros quadrados e aqui dá 36 centímetros quadrados, tá? E se eu fosse calcular o perímetro? Perímetro somaria todos os lados desse quadrado aqui, ó. Suponhamos que teria 4 aqui e 4 aqui, por ser iguais. Então, vai ser 4, 8, 12, 16. Nesse caso, a área quadrada, ela é igual ao perímetro da figura, tá? Nesse caso aqui, 6, 12, 18, 24. Para essa figura maior, o perímetro desse quadrado corresponde a 24 centímetros, mais a área desse quadradinho, 36 centímetros quadrados. Bom, hoje eu vou falar até aqui, tá? Do quadradinho, e na próxima eu vou falar sobre o retângulo. Então, eu vou parar a aula por aqui, tá joia? Para não ficar muito longo o vídeo, tá? Então, interromper aqui o compartilhamento. A partir de agora, então, vou parar a gravação, beleza? E aí, interromper aqui, só um minutinho.